Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de restabelecimento. Bom dia a todos que estão assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai falar de um conteúdo um pouquinho mais complexo, mas algumas coisas são novidades, outras não. Eu espero que todo mundo se dedique um pouquinho a essa aula, a prestar atenção nessa aula, a fazer as anotações. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, mais comprida, ok? Gente, a aula de hoje é sobre redes estruturadas. É uma forma de organização das redes de computadores, ok? Então, o que são redes estruturadas, né? São sistemas com vários meios de transmissão que possuem fácil redirecionamento dos dados e que viabilizam uma máxima conectividade dos dispositivos e permitam agilidade em mudanças, manutenções e implementações. Ou seja, é uma forma de construir sua rede de tal forma que ela vai ser bem heterogênea. Heterogênea quer dizer que ela vai aceitar vários tipos de conectividade, né? Que ela vai aproveitar ao máximo os equipamentos de rede que serão utilizados, e também que vai ser dimensionada para a quantidade de usuários específicos, ok? Então, imagine você instalar uma rede e você não ter problema com muitos usuários conectados, porque você fez as escolhas corretas. Imagina você escolher uma rede com um roteador bom, mas quando eu falo um roteador bom, eu não quero dizer o melhor roteador do mercado. Eu quero dizer o melhor roteador para suprir aquela necessidade. Lembre-se que equipamentos, a gente sempre poderá adquirir um equipamento mais caro. Quando eu digo poderá, eu quero dizer que estará disponível à venda um equipamento mais caro com mais funcionalidades. Mas será que o orçamento de implementação do nosso projeto é viável? Será que é viável pegar um roteadorzinho do Google, a cor mais linda do mundo, de R$ 2.000 e colocar aqui em casa, podendo estar usando de graça do provedor, né? Para dois celulares estarem conectados? Talvez não, né? E esses questionamentos eles se expandem. Então, uma rede estruturada ela é uma rede que ela é bastante heterogênea, que é muito fácil você fazer as adaptações e upgrades nela, e ela está lá para prover conexão, e quando eu falo conexão, é conectar-se à rede, não necessariamente à internet, prover conexão para o máximo possível de pessoas, o máximo possível de pessoas não, para a quantidade adequada de pessoas, sem que a rede sofra nenhum abalo, nenhuma vacilada, nenhum problema de falha, né? Esse é o objetivo da rede estruturada. Aqui está um bom exemplo de o equipamento instalado em uma rede estruturada, bem planejada, e no vamos ver, né? Que é um antes e um depois da organização. Adoraria que o servidor da nossa escola fosse desse jeitinho, né? Mas está puxando mais para esse lado. Talvez um dia ele chegue aqui, né? A bagunça fica só pontual em alguns lugares. Isso aqui vai permitir que é a rede estruturada que estuda a organização das salas de equipamento, a sala do servidor. Ok? Então, resumindo, um sistema de redes estruturadas fornece uma infraestrutura de cabeamento que proporciona desempenho previsível desde que tenha sido planejado e instalado adequadamente. Então, eu vou instalar uma rede estruturada no meu edifício, no meu prédio, na minha empresa, nos meus prédios, no meu campus, e eu vou conseguir saber qual é o desempenho da rede em cada um dos pontos que eu alcancei. Ok? E agora, no momento, eu vou pedir para vocês expandirem a mente de vocês e não pensarem em um ponto comercial como sendo um quarto, né? 3x3, em pensar em um prédio com vários andares, com vários prédios em um mesmo campus, né? E às vezes até em campos separados, quilômetros de distância um do outro. Eu quero que vocês pensem em tudo isso, como é que faz para organizar tudo isso, né? Os principais objetivos da rede estruturada é padronizar a infraestrutura instalada em edifícios. Imagine que
Quando você instala uma rede em uma residência ou em uma casa ou em uma empresa, você sabe a estrutura que você utilizou. Quando você trabalha em uma empresa de provedor de internet, por exemplo, eles têm mais ou menos um padrão de instalação, que mais ou menos é seguido. Imagine que as redes estruturadas vieram para padronizar a forma de instalar as redes no Brasil. Então, é uma norma que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, é uma forma de padronizar as redes no Brasil, de projetar, de colocar no papel de um engenheiro, sentar e normalizar, colocar nas normas todos os procedimentos necessários para a instalação naquele prédio, pensando também na estrutura de rede. Ele é um esquemático análogo ao sistema elétrico. Então, quando você pegar um sistema elétrico de uma residência e o sistema de estrutura de rede de um prédio, vocês vão ver que a forma de se desenhar é bem parecida e necessária quando você está fazendo um projeto bem elaborado, né? No caso de vocês, vocês não vão chegar a fazer projetos de rede estruturada, mas é interessante que a gente saiba ler projetos de redes estruturadas e, mais importante, que a gente saiba instalar as redes estruturadas, né? Geralmente é utilizado em empresas de médio e grande porte, que já tem aí uma quantidade de variação de dados, de transmissão e recebimento de dados de média para grande. Então, já os dados são bastante dados que são trafegados, são dados importantes, tem uma comunicação interna, já possui algumas salas, muitos computadores conectados, já só rede Wi-Fi está dando problema, o vizinho fica roubando senha de Wi-Fi, né, atrapalhando a conexão, não deixa trabalhar. E aí, empresas pequenas e de grande porte já utilizam esse tipo de rede estruturada. E a ideia é não perder nenhum dado na transmissão. Não perder nenhum dado. Então, se a gente tiver um servidor de arquivo na nossa empresa, esse servidor de arquivo, ele vai estar lá guardadinho, coisa mais linda do mundo, e ao chegar, e os dados não serão perdidos na transmissão, nem de envio, nem de recebimento para esse servidor. Ok? Esse é o principal objetivo da rede estruturada. Até porque, se você tem uma empresa média ou grande, você não vai pagar caro em diversos equipamentos, metros e metros e metros de cabo, instalação elétrica, para de repente estar com falha de conexão, não tá conseguindo utilizar a rede da forma mais eficiente possível, né? E quais são as principais vantagens da rede estruturada? A primeira de todas, né, é a economia de tempo. A partir do momento que você abre um rack e você sabe onde é que estão os seus equipamentos, você sabe a organização do rack, você sabe para onde é que vai cada cabo que está conectado, de uma forma simples, sumarizada. Sumarizada é colocada em sumário, onde a gente tem, ó, cabo 1, tal e tal lugar, cabo 2, tal e tal lugar. Você economiza tempo, você não precisa ficar testando, desconectando, puxando na sorte, vendo se luzinha acende, vendo se luzinha apaga, ligando para um colega que está lá na outra ponta. E aí, prestou, chegou, saiu, acertei, errei. Então, você economiza tempo. A segunda coisa é que 50% do tempo da manutenção é voltada para a parte física. Então, se a parte física estiver bem organizada, muitas vezes você nem vai precisar fazer manutenção. Se estiver bem feitinho, bem estruturado, muitas vezes você nem mexe. Você deixa lá e esquece. Querem um exemplo? O hack que está no laboratório de informática. A gente tem problema praticamente todos os dias no laboratório de informática. Porém, a gente nunca precisou reinstalar o sistema do site, fábrica, colocar novas VLANs, acessar, trocar cabo lá. A gente nunca precisou fazer isso, porque o hardware está funcionando bem. O problema é mais nos computadores, né? Porque é onde a gente manuseia, onde os usuários manuseiam. Mas é muita coisa, muito tempo é economizado. A empresa inteira, ela funciona em uma infraestrutura unificada de rede. E aí, se todo mundo parar para lembrar das topologias de rede, nesse momento, quanto mais híbrida for a infraestrutura de rede, melhor, porque vai atingir uma quantidade maior de nós, né? E não perde flexibilidade. Quer dizer que, quando eu faço o meu projeto bem estruturado,
Se eu precisar aumentar esse projeto, porque, sei lá, vou construir um prédio ao lado, vou adicionar um andar no prédio, vou repartir uma sala, eu posso simplesmente adicionar mais equipamentos. É claro que tem um limite, né? Tem um limite físico disso. Eu não posso simplesmente toda semana comprar um rack novo para a minha empresa sem aumentar o tamanho da sala. Mas, geralmente, quando eles são bem dimensionados, as salas de equipamento, eles aguentam uma boa quantidade de melhoramentos, de upgrades, ok? E aqui é quem regulariza. A norma BNT-NBR 14565 é a norma da BNT. Você não tem a norma da BNT de como é que escreve texto? Existe também a norma da BNT que explica como é que faz para instalar componentes de redes em estruturas, ok? Não por acaso, não por acaso eu estou com ela aqui comigo aberta, que é a BNT, é a coisa mais linda. Para quem nunca viu a norma da BNT, essa é uma norma da BNT, é um documento de julho de 2000, que fala sobre os procedimentos básicos para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada. Então, projeto de cabeamento, passar cabos. Telecomunicações, porque no caso pode ser utilizado, o sistema ele foi pensado também para telefonia, e rede interna estruturada para dentro do prédio. Então, é justamente o que a gente está estudando. Fala sobre objetivo, fala sobre um monte de coisa, ele fala sobre a estrutura, a gente vai já falar sobre isso, só que eu arrumei outra figurinha mais bonitinha para a gente mostrar. Ele fala sobre a crimpagem, ó, os cabos UTP de pá trançado, o tamanho específico, a espessura. Oh, que chuvinha agora. Começou a chover, vou ter que fechar a janela aqui só um segundo. Voltei. A gente nunca pode reclamar de chuva, viu? Principalmente a gente vive no sertão. Aqui, né, tá falando das ligações, conectores, aquele padrão A e B que a gente estudou, né? Ele fala sobre organização de patch panel, de fixação em rack, dos materiais que podem ser utilizados, do tipo de cabo que pode ser utilizado. Ele fala de tudo que vocês imaginarem, né? Ele já fala apesar de ser um documento de 2000, ele já fala de fibra ótica, e aqui, onde eu queria chegar, ó, esse aqui é um exemplo de projeto de uma parte de uma rede estruturada. Percebam que isso aqui é um andar de um prédio que possui 3 elevadores, está aqui os 3 elevadores, ó, aqui é uma escadinha de acesso, né? Além dos elevadores, a gente tem as escadas de acesso. E aqui ele possui um rack de distribuição, e aqui a gente possui as tomadas, ó. Todas essas tomadas é uma tomadinha de rede. Eu vou mostrar ela para vocês, ok? E aqui a pessoa, aqui é outra tomada, ó, aqui é outra tomada, tomada, e por aí vai. E aí você, enquanto técnico em redes de computadores, você vai ter que, aqui mais duas, né? Você vai ter que ter a capacidade de olhar para esse projeto elétrico e fazer a instalação dessas tomadas. Ok? Parece um pouquinho estranho, você fica um pouco perdido, muita informação, mas vocês vão ver que é relativamente simples. Bem? Aqui é falando sobre a tomada, a altura do solo da tomada, ó, 30 centímetros do piso, tem todas as normas que vocês imaginarem, falando sobre instalação, sobre transmissão, sobre o material das canaletas, tudo. Tudo que você imaginar que existe de regras para todas as coisas estão discriminadas aqui e devem ser seguidas. É importante que sejam seguidas pelos engenheiros que estão projetando os prédios, né? E vocês vão apenas saber ler
e aplicar. Aqui é sobre aqui é sobre a sala de entrada, como é que vai chegar as coisas, a internet, as conexões, os cabeamentos e tudo mais, ok? Eu não vou exigir isso de vocês, que vocês estudem a fundo desses projetos, não vou passar folha dessas aqui de projeto para vocês estudarem, não vou fazer nada disso por enquanto. A gente vai fazer um estudo mais superficial sobre essa norma da BNT. Então, já deixa eu fechar ela aqui para vocês não se animarem. Na verdade, eu vou colocar aqui nos anexos da aula, viu? Pronto. E nessa norma, nessa BNT, ele fala sobre tudo isso, né? Sobre distribuidor de campo, sobre backbone de campo, distribuidor de edifício, backbone de edifício, distribuidor de piso, cabeamento horizontal, ponto de consolidação, cabo do ponto de consolidação, tomada de telecomunicações multiusuário, tomada de telecomunicações, então tem tudo isso, mas eu vou abstrair esses termos e vou falar efetivamente na prática como é que funciona, né? Então aqui, ó, eu tomei como exemplo um prédio vertical, que a maioria dos seus andares está na vertical, e que possui sua entrada de internet, sua entrada de comunicação externa pelo térreo, ok? É sempre importante que a entrada esteja no térreo, porque facilita o acesso de manutenção. Imagina um prédio de 100 andares, a internet chega por cima, no último andar, e de repente chega alguém para fazer manutenção na rede, tem que subir os 100 andares para fazer a manutenção lá em cima. Então, é sempre interessante que ele esteja num local de fácil acesso, ok? Aqui é como se fosse um prédio sem as paredes. Imagine que isso aqui é um prédio de térreo, 1, 2, 3, 4, de 4 andares, 5 pisos, né? O térreo mais 4, que possui rede estruturada bem instalada. Opa, pronto. Aqui embaixo nós temos a sala de equipamentos. A sala de equipamentos é um espaço reservado para colocar os equipamentos de rede de entrada e de distribuição da rede no prédio. Fazendo analogia, todo mundo aqui conhece um prédio, não sei se vocês vão lembrar como é que ele é, né? Todo mundo aqui conhece um prédio que possui rede estruturada instalada neles. A EP Antônio Nedino Noff de Paiva possui rede estruturada. Foi todo obedecido os padrões. Todo obedecido os padrões é uma palavra muito forte, né? Mas ele teve em boa parte os padrões obedecidos. E se vocês lembrarem, essa sala de equipamentos é aquela sala de servidor, que fica perto da mesa, de frente à mesa de Luciana. Luciana fica olhando para a porta dele, que lá dentro tem um rack com um servidor, com os patch pane de distribuição, o cabeamento de conexão de rede chegando na escola e sendo distribuído para todas as outras salas. Eu espero que vocês lembrem disso. Lá é a sala de equipamento. Para que serve a sala de equipamento? Como eu acabei de falar, né? Ela serve para ser a entrada de conexão na rede, e aí você pode ter algum firewall, algum proxy, e o roteador, né, de entrada dos serviços, bem como de telecomunicações, o ramal de telecomunicações de chamada dos telefones, e lá ela possui o equipamento de distribuição, um rack, diversos patch panels, as switches, então tudo que for necessário para fazer a distribuição da conexão e da rede mesmo na escola, bem como servidores, né? Se eu tiver um servidor de arquivo, é de extrema importância que ele fique nessa sala. Se eu tiver um servidor web na minha empresa, é de extrema importância que ele esteja nessa sala. Não quer dizer que ele não possa existir em outros locais, né? Mas é interessante que, se for para o uso de toda a instituição, que ele fique centralizado na sala de equipamentos. Ok? E aí, a gente tem esse cabo preto que sobe, ó. Todo mundo tá vendo esse cabo preto que sobe, que passa por todos os andares? Esse cabo é o backbone. Backbone, em tradução livre, significa espinha dorsal. Então, esse backbone, ele é um emaranhado de cabos que saem, e em cada andar fica um cabinho desse, que ele está levando conexão para os andares, né? Então, em cada andar fica um cabo desse, para um cabinho desse para se conectar. Tudo bem? Esse é o cabeamento vertical. Cabeamento vertical. Percebam que ele está em pé. E em cada andar, ele possui um rack de distribuição, que é para fazer o cabeamento horizontal, que é o cabeamento
no andar. Então, nós temos o cabeamento vertical e o cabeamento horizontal. Esse rackzinho é equivalente àquele rackzinho que tem no laboratório de informática, o rackzinho que tem no laboratório de línguas, o hackzinho que tem na sala dos professores, o hackzinho que tem na sala de matemática. É como se cada sala daquela fosse um andar nesse prédio nosso de exemplo. Mais uma vez, eu vou lembrar para vocês, a gente está tomando como exemplo um prédio de 5 pisos, mas poderia muito bem ser um prédio como é na EP, né? A EP é um prédio muito mais horizontal do que vertical, ele possui muito mais comprimento do que altura, e é completamente adaptável, né? Esse rackzinho pode ser um rackzinho igual da biblioteca e do auditório também, tem um rackzinho desse, menor, que ele é menorzinho, né, do que o da sala de equipamentos, porque tem menos equipamentos. E na EP ele até poderia ser menor, né, ainda caberia um equipamento menor. E aí, dele, sai todas as conexões de rede para fazer a conexão nesse piso, nesse andar. O que significa dizer que não sai cabo de rede dessa segunda caixa de distribuição, não sai para os andares do lado. Voltando mais uma vez, não sai nenhum cabo, voltando para a EP, né? Não sai nenhum cabo para fazer conexão de computadores do Lei para o Léo. Todos os cabos do Léo estão ligados no rack do Léo, todos os cabos do Lei estão ligados no rack do Lei. Aqui é a mesma coisa no andar, ok? A área de trabalho é um espaço onde as pessoas trabalham, né? E o armário de o armário de telecomunicações seria o rackzinho que eu tô chamando de rack, né? Seria o armário de telecomunicações. Lembrando que esse cabeamento vertical do backbone, ele pode não só passar conexão de rede de dados, de internet, não, ele também pode passar junto do lado um cabo de telefonia móvel, de telefonia fixa, com cabo. Então, percebam que aqui tem um monte de telefonezinhos, seria para fazer aqueles telefones internos, onde você pega e faz a descagem do ramal e vai para outro setor e tudo mais. Ele é feito, é projetado para ser distribuído junto das conexões de internet. E aqui está um exemplozinho de sala de equipamentos, né? Uma sala de equipamentos muito bonita, muito organizada. Cada armário desse possui diversos equipamentos diversos, para mais diversas funcionalidades. Muitos deles são de computadores que trabalham como clusters, trabalham como se fosse um computador só para desenvolver o projeto. Mas aí a gente para e pensa na realidade, né? A realidade é essa. Tem que ter um espaço para você conseguir trabalhar, o rapaz enfiado aqui atrás. Tem toda a organização, colocar legendas, marcar cabo, tem que trabalhar muito para poder chegar nesse nível de qualidade aqui, muito mesmo, ok? Esse aqui seria a nossa sala de equipamentos. Aqui é uma caixa de passagem, eu fiz questão de colocar, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no canto da sala do segundo ano de redes, ou seja, do ano passado, o que seria nossa sala 8 do prédio, no canto esquerdo, no fundo, tinha um cantinho que possuía uma caixinha dessa instalada. Nesse caso aqui está instalado no chão, e isso explica bastante coisa. Porque é que aquela tampinha meio texturizada, né? Nesse caso ela está instalada no chão, no nosso caso ele estava instalado na parede. E aqui sai os cabos lá, coisa mais linda. E também existem essas outras caixas de passagem, existem diversos tipos de caixa de passagem. Para que serve? É só um lugar para passar cabo. Passa cabo por dentro da parede, você coloca o cabo aqui, puxa, sai no outro canto, você tira e instala. É uma caixa de passagem. E aqui ele também pode sair um cabinho para se conectar em algum equipamento, algum servidor, alguma coisa que você necessite naquele momento, né? É muito utilizado, né, principalmente para fazer curvas, como é nesse caso aqui, para fazer entrada de cabo, os cabos saem do rack para entrar, entre aspas, na parede, tem uma caixinha dessa, para sair lá no fim tem uma dessa, e em diversos momentos pode aparecer esse cabinho, essas caixas. E nós temos também as tomadas de telecomunicações. Tomada de telecomunicação, no caso dessa,
ele possui RJ45 e RJ11 fêmea. A gente chegou a estudar ano passado tomadas de rede, né? Aqui é um cabinho, aqui é um conector RJ45 fêmea, que a gente tem um bocado desse lá na escola, a gente vai ver como instala, assim espero. Tomara que volte, né? Nossas aulas híbridas para fazer o laboratório. Mas toda vida que eu mostrei lá no projeto da norma da BNT, que tinha um ponto de tomada, é desse ponto de tomada que eu estou falando. Não dá para. A imagem ficou um pouco ruim, mas se vocês prestarem atenção, aqui é um cabinho coaxial. É aquele cabo que parece de antena de televisão, que ele pode ser utilizado também na nossa rede estruturada. Então, todos esses equipamentos, eles são utilizados, mais um bocado de equipamento é utilizado, e tudo isso integrado com todos os equipamentos que a gente estudou até agora. Todos aqueles servidores que a gente estudou até agora, eles podem ser utilizados para a construção de uma rede estruturada bem elaborada. A gente vai brincar um pouquinho com rede estruturada, a gente vai fazer um estudo de caso daqui a poucas aulas, e eu espero que vocês gostem. O conteúdo é um pouquinho longo, esse conteúdo de rede estruturada, mas ele é bem gratificante de se estudar e você consegue ver um monte de coisa e detectar um monte de erros em redes que a gente vê no dia a dia. Inclusive, na nossa querida escola, tem alguns errinhos que fugiram à norma, mas que a gente consegue identificar e é bom que serve até de estudo para a gente, ok? Lembrando que mais tarde nós temos nossa aula síncrona, não deixem de participar. Se você está assistindo essa aula depois da sexta-feira, você está errado. Essa aula tem que ser assistida antes do nosso momento de tirar dúvidas, porque como é que você vai tirar dúvidas de uma aula que você não assistiu, né? No mais, eu espero vocês daqui a pouco na aula de tira dúvida, na nossa live, à tarde, no nosso momento síncrono. E qualquer coisa eu estou disponível no WhatsApp. Estudem um pouquinho, tem vários cursos legais no YouTube gratuitos, né? De rede estruturada, vocês vão gostar bastante do material. Eu vou colocar, sim, lembrando que eu vou colocar em anexo, vou botar agora. Vou botar em anexo o PDF da norma da BNT, que é utilizada para colocar todos esses padrões. Ok? Tchau, tchau, até mais tarde.